Sabe aquelas frases, dinheiro não dá em árvore, pobre não pode estudar, tá sonhando com um carrão desse por quê se você nunca vai poder comprar? Existem milhares delas e com certeza em algum momento da vida você já ouviu isso. E o pior, acreditou nisso. São as chamadas crenças que ficam na cabeça da gente e impede de nós podermos crescer, desenvolver melhor na vida. Para falar sobre esse assunto nós convidamos a coach Daniele Mendes. Bem-vinda, Dani. Obrigada. Bom, vamos começar falando que o problema é que isso internaliza de um jeito tão aprofundado que a gente acaba não se achando merecedor de coisas boas, é isso? É isso mesmo, porque o que acontece? Essas crenças é a forma como nós enxergamos o mundo hoje. E ela, às vezes, ela entrou de forma tão sutil na nossa vida, aquilo foi sendo internalizado, que você não se dá conta. Da onde que veio? Por que que eu penso assim? E o que que acontece? A gente acaba não se achando merecedor porque você sempre pensou daquele jeito. Vamos dizer, dinheiro, como que você disse? Não dá em árvore. Não dá em árvore. Então, qual que é a crença que está por trás disso? Tem que trabalhar duro, tem que trabalhar muito, ou então eu nunca vou ficar rico. Aquilo que acontece, você está acreditando que não pode merecer ter dinheiro, ter prosperidade, que você não merece o quê? Vencer na vida sem precisar trabalhar 24 horas por dia. E assim, normalmente vem de família, da onde a gente traz essas crenças? Sim, as crenças, gente, ela tem tudo a ver com a nossa história de vida. Elas se formam principalmente na nossa infância. O que nós ouvimos dos nossos pais que era o certo e o errado sobre a vida? O que os nossos professores nos ensinaram? Quais os relacionamentos, quais as amizades, o que nós ouvimos dos nossos amigos, quais foram os exemplos que nos guiaram. Essas crenças, elas foram se formando e hoje é aquilo que a gente tem mentalizado como o que nós temos como as nossas verdades absolutas. Mas será que essas verdades absolutas que nós carregamos são as verdades que nós gostaríamos de ter agora? Então, o que? São essas verdades absolutas que nos impedem de ir para frente. Essas verdades que elas foram sendo internalizadas ao longo da nossa vida, mas nem sempre isso que foi colocado, que nos foi imposto, né, é o que nós realmente gostaríamos que fosse daqui para frente. E a primeira coisa seria o quê? Identificar quais são essas crenças? Isso, Elaine, sabe? Eu trabalho bastante lá no processo de coach, essa identificação, porque a pior coisa é a pessoa não saber que ela tem uma crença limitante. E daí, como que eu vou descobrir isso? Aí, o que eu sugiro para todo mundo aí que dá em casa, dá para fazer? Pega lá um papel, terminou essa entrevista, pega lá um papel, divide a sua vida em setores. Família, relacionamento, filhos, trabalho, amizades, saúde, bem-estar. Quais são os discursos que eu falo sobre cada uma dessas coisas? Por exemplo, relacionamento. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Será que, na verdade, é isso realmente que eu penso? Ou será que eu preferia estar tentando um relacionamento e daí, se não desse certo? Por quê? Você internalizou aquilo porque em algum momento da sua vida um relacionamento deu errado e você fez o quê? Agora não quero mais ninguém, mas não significa. Então, o primeiro passo para você identificar, escrever, são essas frases feitas que a gente fala. Outra coisa, por exemplo, homem nenhum presta quando se fala de relacionamento. Ou quando a gente trata de questão de crenças de empoderamento. Isso eu não consigo. Isso não é para mim, eu sou sempre um fracassado, isso não vai dar certo para mim. Por quê? Porque em algum momento da sua vida aconteceu algum fato, ou lá quando você era criança, aconteceu alguma coisa. Vou dar um exemplo, uma criança na escola, a professora lá um dia disse para ele, porque ele demorou para fazer um pouco a atividade, a tarefa, você não vai conseguir nada na vida desse jeito. Você é um fracassado. Ou, olha só, todo mundo conseguiu e você não.
a pessoa fez o quê? A criança internalizou aquilo e às vezes nem a mãe e o pai, e muito menos ela, sabe por que que hoje ela se sente incapaz de prosseguir. Então é o quê? Anotar quais são os discursos, o que eu ando falando, e depois, um segundo passo, que é muito legal, é fazer uma análise. Por que eu penso assim? O que está por trás disso? Qual que foi o fato, o acontecimento que fez com que eu pensasse assim hoje, que eu me comportasse assim hoje? Um setor que o pessoal sempre reclama muito, que é o dinheiro, né? Que as pessoas falam, porque teve já a ideia que dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, o que mais? Dinheiro é difícil de ganhar, pobre não tem direito a nada. Dinheiro só se ganha fazendo coisa errada. Exatamente. Né? A crença limitante em relação ao dinheiro é uma assim, das que precisam mais serem trabalhadas com as pessoas. Por quê? Hoje, ainda mais agora, por exemplo, nesse momento, né, que tanto se fala há anos já aí que a crise vem cada vez mais agravando, parece que as pessoas vão reforçando aquela crença. Eu nunca vou conseguir nada, agora que eu não vou ter nada, eu tenho que trabalhar duro. Por quê? Também tem a ver com isso, como a questão do dinheiro foi sendo construída ao longo da vida da pessoa. Às vezes, o pai e a mãe, lá no passado, tiveram muitas dificuldades, tinha a escassez na vida. E aquilo, o pai e a mãe foi passando para o filho. Olha, aqui não dá para fazer isso, a gente nunca pode viajar, a gente não consegue ter um carro melhor. E o que acontece? A criança foi internalizando, se tornou adolescente, adulto, e até hoje ela não se acha o quê? Merecedora da prosperidade. E quando a gente pensa, o que acontece? A nossa ação caminha junto com os nossos pensamentos. Mesmo que a pessoa, às vezes, ganha uma grana legal, ela não se considera merecedora. Ela acha, meu Deus, mas eu não vou conseguir. Ela sempre acha que aquilo não é para ela. Então, a crença do dinheiro, gente, é muito legal trabalhar, porque todos nós podemos, sim, ser prósperos. E sabe, Elaine, uma coisa legal que eu trabalho com os meus clientes é assim, o que você está passando para os seus filhos, por exemplo, para quem tem filho, sobre o dinheiro. Porque, às vezes, essa mesma crença da escassez, você já está passando para o seu filho e ele vai levar aquilo para o resto da vida e não vai, às vezes, progredir por um discurso que você está repetindo do passado. Mas, no fundo, não é o que você gostaria. Você gostaria, sim, de poder ter um carro, de poder viajar, de poder ter a casa própria. Bom, você falou, então, de anotar para ver sobre o que você pensa em cada área da sua vida. Pensar se você pensa daquele jeito ou não, né? Pensar o que tem, com que história, quem que foi que colocou aquilo na sua cabeça, por que eu penso desse jeito. E como mudar isso, que é a parte mais importante da história, né? Elaine, a primeira coisa, gente, para todo mundo que está em casa, eu estou disposto a mudar? Eu quero realmente, sabe por quê? Quando nós conseguimos mudar as nossas crenças, quando nós conseguimos mudar o nosso discurso, gente, a gente deslancha. É a mesma coisa, você está vivendo dentro de uma caixinha, num quadrado, você fala, não, eu não preciso mais pensar dessa forma, eu posso ser diferente. Então, eu sempre falo, o futuro está em nossas mãos. A gente precisa o quê? Tirar essas crenças antigas, essas crenças que nos limitam, para poder prosseguir. E isso vai trazer o quê? Sucesso, prosperidade, a gente vai estar sempre mais otimista. Então, assim, é querer identificar e falar, a partir de agora, o que eu vou fazer de diferente? Porque tem uma coisa que eu sempre falo, gente, os nossos pensamentos, eles são um ensaio para a nossa ação. Então, o que você está pensando? Para você agir diferente, eu tenho que o quê? Pensar diferente. E é possível. Algumas pessoas falam da gente repetir várias vezes aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu sou próspera, acordar de manhã e agradecer pela prosperidade a Deus. Isso é um caminho para esse tipo de quebra de crenças? Sim, com certeza. É igual, por exemplo, eu sempre uso uma dinâmica que tem a ver com isso, que é o quê? Aqui está a crença limitante. É o que você pensava. Eu não consigo, eu sou lerda, eu não tenho jeito para isso. É aqui, é a sua crença. Então, primeira coisa, você guarda essa crença e deixa onde? No seu passado.
E daí, a partir do momento que você acredita naquilo, eu sou corajosa, eu posso, eu consigo, é o quê? Você bate no seu peito, próximo do seu coração, e isso vai para sua mente. E aqui é o seu futuro que começa hoje. Então, o que eu sempre falo? Repetir isso ao levantar. Fala lá na frente do espelho para você. Por quê? É o seu cérebro, são os seus pensamentos trabalhando a favor dessa nova ação, desse novo jeito de ver a vida. Agora a gente sabe que como às vezes as coisas estão muito aprofundadas na gente, em alguns momentos pode ser que isso volte na nossa mente, né? Com certeza, principalmente porque se acontecer algum fato, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do emprego. Às vezes a pessoa há 10 anos perdeu o emprego. Então, naquela época, se os pais já falavam, para ter um futuro bom, você tem que ter um emprego fixo, um emprego com carteira assinada. Aí a pessoa perdeu o emprego e ficou lá, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Aí tá. Daí ela patinou um pouco, mas conseguiu. E agora? Nessa época que a gente está vivendo, a pessoa perde o emprego de novo. Então, ela o quê? Ela perde aquilo que ela recuperou durante esse tempo esses 10 anos. Porque aconteceu de novo. Então, aquilo leva. Ou então, alguém chega e fala para ela, mas você também, cara, não para em nenhum emprego. O que acontece com você? Então, a gente tem que estar o quê, Elaine? Blindado. A gente tem que ter muita certeza do que nós queremos para a nossa vida e qual que é o discurso que eu vou falar. Não, cara, eu perdi o emprego porque não era mais o momento e agora, daqui para frente, eu tenho um novo desafio, vai ser diferente. Então, você tem que cuidar com o que sai da sua boca para fora, mas o que está na sua mente. E sempre daí refaz o processo, né? Por exemplo, eu não dou certo em tal coisa. Não, dou certo sim, joga no passado de novo aquilo, é isso? É isso, Elaine, é isso que eu falei. Joga no passado porque, gente, a vida não é aí uma linha reta, né? Graças a Deus nós temos os altos e baixos, né? Os aprendizados. Então, as crenças funcionam da mesma forma. Às vezes hoje, olha, depois dessa entrevista você vai ter identificado uma crença limitante, tipo, para eu ser aceito eu tenho que ser magro, né? A mulher tem que ser magra. Então, você vai ver que aquilo é uma coisa que está oculta. Você pode ser um pouquinho mais cheinha e ser aceita do mesmo jeito. Então, o que acontece? Só que daí daqui uns dias alguém chega e fala, nossa, como você tá gordinha, né? Aí o que acontece? Aquela crença que você tinha superado volta. Então, é hora de olhar e falar, no que eu quero realmente acreditar? Quais são os pensamentos que eu quero que dominam a minha vida? Devagarinho e se fortalecendo. Se fortalecendo e aquilo que nós dissemos. Repetir para você mesmo, acreditar. Então, assim, cuidar, gente. Qual que é o discurso que vocês andam reproduzindo? O que eu realmente quero para a minha vida? Eu estou reproduzindo um discurso que a sociedade, que foi colocado na minha mente, ou estou reproduzindo um discurso que eu quero daqui para frente? E pensamento positivo, né, Dani? Que é super importante. Com certeza, Elaine, ter atitude, pensamento positivo e fazer o quê? Gente, faz uma faxina aí nessas crenças que estão limitando você de progredir, de ter sucesso, de ter um 2018 aí maravilhoso. Legal. O pessoal te acha no Facebook, né? Isso, no Facebook, no Instagram, Papo Coach Dani Mendes. E eu sempre gosto de deixar aí meu WhatsApp, né? 99965-8821. Legal. Obrigada, Dani, mais uma vez. Viu? Eu que agradeço.